Capítulo 6. Filho de um empregado público e órfão aos 18 anos, Seixas foi obrigado a abandonar seus estudos na Faculdade de São Paulo pela impossibilidade em que se achou sua mãe de continuar-lhe a mesada. Já estava no terceiro ano, e se a natureza que o ornara de excelentes qualidades lhe dessem alguma energia e força de vontade, conseguiria ele, vencendo pequenas dificuldades, concluir o curso tanto mais quanto um colega e amigo, o Torquato Ribeiro, lhe oferecia hospitalidade até que a viúva pudesse liquidar o espólio. Mas Seixas era desses espíritos que preferem a trilha batida, e só impelidos por alguma forte paixão rompem com a rotina. Ora, a carta de bacharel não tinha grande solução para sua bela inteligência, mais propensa à literatura e ao jornalismo. Cedeu, pois, à instância dos amigos de seu pai, que obtiveram encartá-lo em uma secretaria como praticante. Assim começou ele essa vegetação social, em que tantos homens de talento consomem o melhor da existência numa tarefa inglória, ralados por contínuas decepções. Continuando a carreira de empregado público que lhe impunha a necessidade, Seixas buscou para o seu espírito superior campo mais brilhante e encontrou-o na imprensa. Admito a colaboração de uma das folhas diárias da corte, em princípio como simples tradutor, depois como noticiarista. Veio com o tempo a ser um dos escritores mais elegantes do jornalismo fluminense. Não diremos festejados, como agora é moda, porque nesta nossa terra os cortejos e aplausos rastejam a mediocridade feliz. O pai de Seixas deixara seu escasso patrimônio complicado com uma hipoteca, além de várias dívidas miúdas. Depois de uma difícil e morosa liquidação com a que a viúva achou-se embaraçada, pôde-se apurar a soma de 12 contos de réis, afora uns 4 escravos. Partilhados esses bens, Dona Camila, a mãe de Seixas, por conselho de amigos, pôs o dinheiro a render na Caixa Econômica, donde iam tirando os juros semestrais, com que acudia os gastos da casa, ajudada dos aluguéis de 2 escravos e também de algumas costuras delas e de suas filhas. Fernando quis concorrer com o seu ordenado para a despesa mensal, mas tanto a mãe como as irmãs recusaram. Sentiam elas, ao contrário, não poder reservar alguma quantia para acrescentar aos mesquinhos vencimentos, que mal chegavam para o vestuário e outras despesas do rapaz. No geral conceito, esse único filho varão deveria ser o amparo da família, órfão de seu chefe natural. Não o entendiam assim aquelas 3 criaturas, que se desviviam pelo ente querido. Seu destino resumia-se em fazê-lo feliz, não que elas pensassem isso e fossem capazes de exprimir, mas faziam-no. Que um moço tão bonito e prendado como seu Fernandinho se vestisse no rigor da moda e com a maior elegância, que em vez de ficar em casa aborrecido procurasse os divertimentos e a convivência dos camaradas, quem em suma fizesse sempre na sociedade a melhor figura, era para aquelas senhoras não somente justo e natural, mas indispensável. Durante que Fernandinho alardeava nas salas de espetáculos, elas passavam o serão das salas de jantar, em volta do candeeiro, que alumiava a noturna tarefa. O mais das vezes solitárias, outras acompanhadas de algumas raras visitas, que as frequentava no seu modesto e recato viver. O tema da conversa era invariavelmente ausente. Não cansavam nunca os elogios. Cada um comunicava sua conjectura sobre a realização de certos desejos e esperanças, pois desde essa época se costumara Fernandinho a fazê-los confidentes de seus menores segredos. Se aquela de quem tanto gostava o rapaz estaria no baile, se lhe concederia a contradança predileta, a quarta que se reservava para o escolhido pela razão não somente de ser infalível, como de dançar-se
no momento da maior animação. Se o Fernandinho conseguiria, enfim, dar-lhe a entender sua paixão, e como receberia a moça essa declaração. Tais eram as graves preocupações dessas três criaturas que, privadas de toda a distração, trabalhavam à luz da candeia para ganhar uma parte do necessário. Outras noites era o acolhimento que faria ao rapaz a mulher de certo figurão, a quem ele deveria ser apresentado. Contava Seixas granjear os favores da senhora com a mira de alcançar, por seu empenho, a proteção do ministro para um acesso. A mãe e as irmãs, às quais ela confiara o projeto, inquietas do resultado, rezavam para que fosse bem-sucedido, não percebendo em sua ingenuidade a natureza dessa influência feminina que devia malear o ministro. Foi assim que Seixas, insensivelmente, a fez a dupla existência, que de dia em dia mais se destacava. Homem de família no interior da casa, partilhando com a mãe e as irmãs a pobreza herdada, tinha na sociedade onde aparecia sob si a representação de um moço rico. Dessa vida faustosa que ostentava na sociedade, trazia Seixas para a intimidade da família não só as provas materiais, mas confidências e seduções. Era então muito moço, e não pensou no perigo que havia de acordar no coração virgem das irmãs, desejos que podiam suplicá-las. Quanto mais tarde a razão devia adverti-lo, já o doce hábito das confidências a havia adormecido. Felizmente, Dona Camila tinha dado às suas filhas a mesma vigorosa educação brasileira, já bem rara em nossos dias, que se não fazia donzelas românticas, preparava a mulher para as sublimes abnegações que protegem a família e fazem da humilde casa um santuário. Mariquinhas, mais velha que Fernando, vira escoarem-se os anos da mocidade, com serena resignação. Se alguém se lembrava de que o outono, que é a estação nupcial, ia passando sem esperança de casamento, não era ela, mas a mãe Dona Camila, que sentia apertar-se-lhe o coração, quando lhe notava o desbote da mocidade. Também Fernando algumas vezes a acompanhava nessa mágoa, mas nele breve a apagava o buliço do mundo. Nicota, mais moça e também mais linda, ainda estava na flor da idade, mas já tocava aos 20 anos, e com a vida concentrada que tinha a família, não era fácil que se aparecesse pretendentes à mão de uma menina pobre e sem proteções. Por isso cresciam as inquietações e tristezas de uma boa mãe ao pensar que também esta filha estaria condenada à mesquinha sorte do aleijão social, que se chamava celibato. Quando Fernando chegou à maioridade, Dona Camila nele resignou a autoridade que exercia na casa e a administração do módico patrimônio que ficara por morte do marido, que, embora partilhado nos autos, ainda estava intacto e em comunhão. O rendimento da cardeneta da Caixa Econômica e dos escravos de aluguel andavam em 1.500 ou 125 mensais. Como, porém, a despesa da família subia a 150. As três senhoras supriram o resto com seus trabalhos de agulha e engombado, no que as ajudavam as duas pretas do serviço doméstico. Ao tomar a direção dos negócios da casa, Seixas fez uma alteração nesse regulamento. Declarou que entraria, por sua parte, com 25, que minguavam, ficando as senhoras com todo o produto do seu trabalho para as despesas particulares, no que ele ainda as auxiliavam logo que pudesse. Nessa época, já ele era o segundo oficial, com a esperança de ser promovido a primeiro, e seus vencimentos acumulados à gratificação que recebia pela colaboração assídua do jornal montavam acima de 3 contos de réis. Mais tarde subiram a 7, em virtude de uma comissão que lhe deu o ministro por haver simpatizado com ele. Assim tinha anualmente um rendimento de 8.500, do qual deduzia 1.800, quantia que dava à família em prestações de 150 cada mês. Ficavam-lhe para os seus